Hoje eu quero falar de um assunto nada romântico. Olá, eu sou a Jéssica, este é o Caixa 2, um canal onde eu falo sobre contabilidade e finanças para recém-casados. E hoje eu quero falar sobre uma despesa que lá desde o começo do meu casamento apertou bem as contas. E na verdade é uma despesa que já existia na minha vida, porém depois que eu me casei ela se tornou mais evidente. E essa despesa é a despesa com a alimentação. É muito difícil a gente tentar falar o que é bom e o que não é bom para cada um, o que é caro e o que é barato. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência antes de me casar, porque eu acho que assim, o casamento ele já começa ali quando a gente tá ali na fase de solteiro ainda, quando a gente tá vivendo outras coisas na vida. E o momento que eu vivi antes de me casar foi o momento da faculdade. E quando eu estava na faculdade, a grana era muito apertada, gente. O universitário no Brasil, salvo raras exceções, tem muito pouco dinheiro. E eu vivia com aquele dinheiro contado mesmo, naquela época. E eu lembro que, assim, o dinheiro que eu ganhava, eu tentava economizar ao máximo porque eu gastava muito com o transporte. Então, sobrava pouco dinheiro para alimentação e outras coisas. Então, eu estava sempre ali tentando equilibrar as contas para poder comer também. Então, eu ia para a faculdade, às vezes eu ia para a cantina ali, pegar um lanche, comer rápido, não era uma refeição completa. Às vezes eu estava com muita fome, mas não tinha dinheiro ou pouco dinheiro e estudava ali a noite toda e depois, quando eu voltava para casa, eu comia. E isso eu sei hoje que não faz muito bem para a saúde, né? Bater um prato às 11 horas da noite. Mas, gente, era a realidade da época. Então, hoje, eu sei que muita coisa mudou. Eu sei que hoje tem, assim, muito conteúdo na internet. E desde que eu me casei, eu usei muito a internet para aprender, desde cozinhar até os lugares para comer, os lugares para economizar mais comida, como economizar em viagem, que eu sempre procurei isso. Mas eu queria abrir meu coração hoje e falar para vocês que eu gostaria de trazer uma fórmula e falar para vocês, principalmente que vão se casar ou que casaram recentemente, de que vocês vão ter uma fórmula que vai dar certo, que vocês vão pegar uma receita na internet e que vão economizar muito, que vocês vão fazer várias marmitas e vão economizar. Olha, eu já tentei muita coisa. Porém, eu falo para vocês que existe um inimigo oculto aí nesse tipo de gasto mensal. E esse inimigo, muitas vezes, ele não vem num vídeo bonito, que se chama inflação. O aumento de preços é algo que foge do nosso controle. E eu demorei muito para entender o que era a inflação na prática. E uma das causas, assim, no começo, de muitas brigas no casamento, né? De muitos conflitos. E por eu não entender o que era a inflação, o que estava ali afetando o nosso bolso, eu não conseguia lidar, né? E como uma mulher que cozinha, que define aonde vai comer, o que vai comer, eu tive e ainda tenho muitos desafios, né? E quando a gente tem filhos, por exemplo, esse desafio dobra, porque aí você tem que pesquisar preço de comida, né? Normalmente, mas ainda tem o leite, né? Que muitas vezes é um leite mais caro, leite materno, não é o leite materno, é um leite de fórmula. Então, assim, o que eu quero falar para você, do fundo do meu coração? Primeiro, se você vai se casar ou você se casou recentemente e você está com dificuldades financeiras, você não está sozinho, você não está sozinha e eu entendo muito bem o que é passar por essa situação. Se apegar a fórmulas na internet para economizar pode funcionar por um tempo, mas nem sempre, porque cada dia é único. Às vezes você está com vontade de comer um ovo, às vezes você está com vontade de comer um arroz e feijão, mas às vezes você quer comer um peixe diferente. E muitas das vezes, por você estar ali economizando apenas, isso não vai te ajudar, né? Talvez você vai ter que aumentar a renda, você vai ter que procurar algo diferente para fazer. Mas não se culpe, sabe? Não se culpe se você não está tendo a mesma qualidade de alimentação que você estava tendo quando você estava na casa dos seus pais, por exemplo. Talvez sua alimentação tenha até melhorado, né? Porque
pessoas também vieram de famílias muito simples, muito pobres e começaram a comer bem depois que casaram. E no meu caso não foi bem assim, tá? Já vou ser bem sincera. No meu caso, eu tive que, né, no começo, saber o que que eu vou fazer, né? Como que eu vou lidar com essa questão da alimentação. Hoje, eu não vou falar para você, olha, já resolvi. Por isso que eu falei, eu não tenho uma fórmula para te falar sobre isso, né? Sobre uma solução mágica para falar para você, faz isso que vai dar certo. Não tenho. O que eu tenho para você é, sim, esse é um problema real. A alimentação é uma despesa variável e que vai e pode te trazer dificuldades financeiras. É, e assim, não se culpe, não se cobre, né? Portanto, e eu falo isso porque muitas vezes eu já me senti culpada por ter que comer fora, né? E isso é muito difícil, é muito complicado. Então, eu tô abrindo meu coração aqui para vocês, sem roteiro hoje, porque eu criei esse canal, o Caixa 2, com o intuito de compartilhar experiências e não fórmulas, compartilhar conhecimento quando fizer sentido. Então, é isso. Eu espero que você fique bem, eu espero que você consiga equilibrar os pratos e que você não se cobre tanto, que você não faça dessa dificuldade um motivo para discussão com seu cônjuge, sabe? Existem problemas no casamento que não necessariamente a gente causou, são problemas da vida que a gente tem que solucionar. Então, eu espero que você e seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira, que vocês possam dialogar e que vocês possam respeitar a história de cada um, né? Eu contei um pouquinho da minha história, eu tenho muito mais para contar, mas só para te dar um background aí, muitas vezes a gente chega no casamento achando que, né, os dois vieram com uma página em branco e não foi assim. Então, eu quero, do fundo do meu coração, desejar que você comece bem a vida dois e que vocês consigam superar as dificuldades juntas, porque elas vêm, com dinheiro ou sem dinheiro, elas vêm. E às vezes é nesse momento que a gente consegue ter maturidade, é que a gente consegue ter humildade, é que é forjado, aliás, em nós, caráter, né? E é isso. Não é um conteúdo para viralizar, não é um conteúdo para gerar engajamento, é apenas uma experiência que eu quero dividir. Quem sabe numa próxima oportunidade eu posso trazer um conteúdo mais sobre despesa variável, né? Porque a alimentação, ela é uma despesa variável. Eu sou a Jéssica Pereira, esse é o Caixa 2. Muito obrigada pela sua audiência e tudo de bom para você. Tchau!